Pessoal, boa tarde a todos. Obrigada pela presença de vocês aqui. Também quero agradecer ao Lucas Sacha pela presença, disponibilidade também. Vamos dar início à entrevista coletiva com o volante Lucas Sacha. Por enquanto, a gente faz uma pergunta para cada repórter, tá? Obrigada. Oi, Sacha, boa tarde, tudo bem? Tudo Fernanda bom. Alves, do Sistema Verdes Mares. Você tem tido um discurso desde algumas rodadas sobre o Fortaleza sair do Z4 na 38ª rodada. Isso significando que vocês vão lutar até o fim. E a gente tem percebido isso, são 8 jogos sem perder, são 2 jogos sem gols vazados e 3 vitórias consecutivas. Como é que esse discurso, dito por você, a gente percebe que é o mantra do grupo, como é que isso tem sido levantado como pauta, principalmente pensando que agora são 2 jogos e um deles é fora de casa, a despedida do torcedor aqui na Arena Castelão, é importante vencer o Corinthians. Esse discurso é mais até em tom da gente não se decepcionar, assim, sabe? Porque muitas vezes a gente fica olhando os outros jogos, né? E algumas vezes a combinação de resultados não dá certo, e mesmo com a nossa vitória, a gente acaba não saindo da zona. Então, isso também é usado para o nosso mental, para a gente não se decepcionar e não se frustrar, assim. Porque não importa se a gente saia da zona na 36ª rodada e na 38ª a gente termina na zona. Isso não faz sentido para nós. Então, por isso que eu sempre falo que para nós o mais importante é estar na 38ª rodada. A gente vem de 3 jogos seguidos e a gente continua na zona. Mas isso para nós não é motivo nenhum de frustração e de decepção e nem nada disso. A gente está passo a passo para que realmente na última rodada a gente esteja fora. Esse que é o mais importante e é isso que a gente tem usado para blindar a nossa mente, porque agora também o mental fala muito forte, né? Eu acho que é um dos aspectos mais importantes nessa reta final. Então isso também tem usado para blindar a nossa mente e para nos manter motivado, porque realmente é o que importa. O que importa para nós é estar na Série A do próximo ano, e isso significa na 38ª rodada tá fora do Z4. Boa tarde, Sacha. Boa tarde. Micaele, Nordeste Liga. Parabéns, né, pela vitória de ontem. Valeu. A torcida, ontem, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Palermo. Ontem a torcida estava naquele clima de muitas emoções, né? Tanto aflita como mais para alegria mesmo. Ontem o coração da torcida foi lá em cima, foi e voltou. Vocês têm o apoio da torcida. A casa ontem estava cheia. Isso é muito importante. O que você diria para o torcedor, né, que confia no elenco e também no trabalho que o Palermo vem fazendo, tanto dentro de campo como fora, mas o que você diria para o torcedor, e já aproveita e chama, né, para o jogo de quarta-feira, esse apoio da torcida que é muito importante, o que você diria para o torcedor para estar na Arena Castelão na quarta-feira? Para o torcedor, primeiramente, agradecer, né, por estar presente ontem, né, assim, mais que 51 mil pessoas lá. Isso eu acho que eles sabem, mas muitas vezes pode não ter a noção, assim, do quão é importante para nós, né, ter aquele Castelão lotado e ter aquela festa tão bonita como foi ontem. Isso aí nos dá uma força absurda. Então é agradecer primeiramente por ontem, mas já aproveitar para chamar novamente, né? Porque é assim, é juntos que a gente vai conseguir sair dessa situação, e se a gente permanece na Série A, é claro, é bom para todo mundo. Então é isso, vamos todo mundo junto. Quarta-feira a gente precisa, se deu 51 agora, que possa dar um pouquinho mais na quarta-feira, para que a gente possa fazer mais uma vez essa festa bonita e estar comemorando no final do jogo mais esses 3 pontos que a gente busca aí contra o Corinthians. Boa tarde, Sacha. Anderson Azevedo, do Futebolês. O Fortaleza precisava primeiro fazer o impossível ficar possível para ter essa possibilidade de escapar do rebaixamento. Vem fazendo isso, o time agora está a 1 ponto de distância para conseguir encostar em 2 times, a 2 de mais um, a 3 de outro, mas a possibilidade ela é real. E ao que tudo indica, Fortaleza deve brigar realmente até a última rodada, até o último momento, por essa permanência na Série A. É a semana final do Campeonato Brasileiro. O que é que você tem para falar, não só para o torcedor, mas para o próprio Lucas Sacha, para os seus companheiros? O que é que vocês têm para ouvir da comissão técnica? Como tem que ser essa preparação dessa semana decisiva para o Fortaleza, em que o time segue jogando em cima do fio da navalha? Fortaleza tem 2 jogos e não pode perder nenhum deles para seguir com essa chama viva de permanência. Eu acho que depois de ontem, para o torcedor gritar, fica Leão na primeira divisão, vem todo um filme daquilo que passou durante o ano e do que o Fortaleza vem passando agora. Então, o que é que essa semana decisiva significa para vocês?
Cara, você fala sobre jogar, né, sobre o fio da navalha, foi essa a expressão que você usou, né? Mas a gente já tá jogando assim faz muito tempo já, né? Não é de agora. Então, a gente meio que tá acostumado. A gente se colocou nessa posição, infelizmente, foi um ano muito ruim, de resultados muito ruins. Então, a gente se colocou nessa posição de ser cada jogo uma final. E não foi de ontem, não foi da semana passada. Eu acho que já fazem umas 10 rodadas que se a gente não ganhasse, praticamente a gente estava rebaixado. E o time tá reagindo bem. Então, eu acho que o principal para já, cara, é não fazer nada de diferente, assim. Eu acho que o Palermo tem feito um trabalho muito bom, tem mantido o nosso ambiente muito leve, assim, né? E isso ajuda bastante, mesmo no meio de um tsunami aí de resultados muitas vezes ruins. A gente na zona de rebaixamento, ele conseguiu manter o ambiente muito leve, isso ajuda bastante a gente. Então, eu acho que essa última semana que a gente tem é a mesma coisa, assim, manter esse ambiente leve, muito focado, Enfim, eu acho que não tem muita coisa diferente pra gente fazer, não. Eu acho que é manter aí, como esses 8 jogos a gente tá sem perder. Eu acho que é continuar com essa cabeça, com essa mentalidade, com esse jeito de jogar que a gente tá tendo. A nossa confiança tá mais em alta também. Então, acho que é preparar a cabeça, preparar o mental, porque realmente um resultado negativo aí pode nos colocar numa situação muito difícil, né? Mas o mais importante é isso, é preparar a nossa cabeça e fazer o que a gente tem feito que vai dar certo. Aqui, Sasha, Marta Negreiros, do Globo Esporte. O Palermo tem trazido essa atmosfera diferente mesmo para o time, dentro do elenco e tudo mais. Eu queria saber de você, em que momento você acha que aconteceu essa virada de chave? O torcedor tanto pediu durante o ano inteiro a virada de chave. Teve a vitória contra o Flamengo, mas antes disso o time já vinha entregando mais em atuações. Em que momento você acha que o Fortaleza realmente acordou para chegar nesse momento ainda com grande chance de ficar na Série A? Olha, porque no futebol a gente sempre tem a tendência a analisar se perdeu, tá tudo ruim, se ganhou, tá tudo bem, né? Mas antes mesmo, né, como você falou, antes mesmo dessa sequência positiva, a gente já vinha apresentando bons jogos, assim. Mas é claro, quando vem a derrota, ninguém quer saber se a gente jogou bem ou não, principalmente depois de um ano que a gente estava tendo, né? Mas eu acho que o time tava num processo de evolução, assim, já faz um tempo. É claro que quando os resultados vêm, tudo potencializa, né? Mas a gente encaixou novamente aquele jeito da gente jogar, aquele jeito que a gente já estava mais acostumado a jogar desde a época do Vojvoda, assim. Eu acho que o Palermo conseguiu resgatar isso em nós, assim. E bate mais com o DNA desse time, né? Então, eu acho que essa foi a liga que deu entre o Palermo e nós. E daí vem os resultados, por mais que muitas vezes a gente vá buscar um empate, parece não ser um resultado tão bom, mas a gente não perdeu, sabe? Então a sequência, a soma dos resultados positivos também, sem perder, também ajuda bastante a ganhar confiança. E quando a confiança vai retomando, a gente vê, antes era uma dificuldade pra gente fazer gol. Hoje, quantos jogos aí que a gente tá sempre fazendo gol, o nosso ataque funcionando, agora também a defesa tá 2 jogos sem tomar gol. Então a confiança é tudo no futebol, né? Com confiança a gente se torna um jogador melhor e, consequentemente, um time melhor. Então, eu acho que o resgate dessa confiança foi aos poucos, foi com os resultados, até nos trazer aqui vivos aí na competição. Sasha, parabéns pela vitória, parabéns pelo seu futebol apresentado. Você já passou na sua história de futebol, dessa chance, dessa oportunidade de ter que ganhar várias partidas para poder conseguir o objetivo. Você já teve isso na sua carreira. E sobre a equipe do Corinthians, que é que você vê aí da equipe do Corinthians nessa próxima quarta-feira? Boa sorte, Leão. Olha, eu já passei por algumas situações, né? O futebol sempre você tem que ganhar, né? Qualquer clube que você tá, em qualquer situação, a gente tem que ganhar. O ano passado, para a gente se manter brigando pelo título, a gente tinha que ganhar todo o jogo, né? É claro que agora é diferente, porque a água tá batendo na bunda, né? Então, aí é diferente. Então, mas em 2022 mesmo, quando eu cheguei, era uma situação assim, que a gente tinha que ganhar todos os jogos, né? A gente teve um turno muito ruim e o retorno a gente precisava ganhar e o time respondeu bem. Então, eu espero que dessa vez a gente possa escrever a história novamente, como a gente escreveu em 2022, e conseguir sair dessa zona. Em relação ao Corinthians, a gente sabe, né? Não precisa falar muito, o Corinthians é um dos maiores clubes que a gente tem aqui no futebol brasileiro, uma camisa muito pesada. Eles vêm aí, né, muitas vezes no Brasileirão de uma sequência não tão boa, mas não deixa de ser um time muito perigoso, com atletas que podem fazer a diferença a qualquer momento. Então, como foi ontem com o Atlético Mineiro, um time perigoso também. Então é o que eu falei, é continuar fazendo aquilo que a gente está fazendo, jogando do jeito que a gente está jogando, que a gente está confiante que a gente pode sair com os 3 pontos.
Sacha, boa tarde. Eduarda Sena do Futibora. Semana passada a gente esteve aqui, conversou com o Gaston Ávila também sobre esse momento que o Fortaleza vive. Ele destacou que o mais importante para engatar nessa sequência positiva foi realmente a recuperação da confiança, como você também acabou de citar. Eu queria te perguntar em que momento tu acha que essa confiança voltou? Se foi realmente com a chegada do Palermo ou que o grupo viu ali no decorrer do campeonato que pode ter feito isso acontecer? Obrigada. Então, foi o que eu respondi há pouco tempo, né? Eu acho que quando a gente começa a jogar melhor, e mesmo sem os resultados, a gente começa a se sentir melhor assim, a confiança vai voltando aos poucos. Eu posso trazer aqui o jogo do Cruzeiro, por exemplo, que a gente perdeu de 1-0 lá no Mineirão, mas que a gente fez uma boa atuação. Isso começa a resgatar a confiança, mas o que mais traz a confiança de volta são os resultados, né? Então, jogos aí, por exemplo, o Grêmio em casa, que a gente queria ganhar e a gente saiu ganhando, mas no final das contas a gente empatou, ajuda a manter a confiança em alta, porque a gente não perdeu. O Atlético Mineiro fora, que a gente empatou no último minuto, ajuda a trazer a confiança. Então, acho que a sequência de resultados positivos é o mais importante para nós, assim, sabe? Resultados positivos, eu digo de não perder. Eu acho que essa sequência que a gente está trazendo aí, que acaba resgatando a nossa confiança e nos coloca numa situação diferente, assim, de poder entrar em campo e saber que as coisas vão acontecer cedo ou tarde, igual foi ontem. Muitas vezes se fosse numa outra época, o jogo de ontem, a gente entraria em campo já pensando, puxa vida, será que a gente vai conseguir? Ontem não, ontem era a certeza que a gente ia conseguir. Não sei como, não sei a que momento, mas que a gente ia conseguir. Isso é o que a confiança traz, sabe? Por isso que a gente tá bem tranquilo aí e confiante que vai dar certo contra o Corinthians também. Boa tarde, Lucas Sacha. Boa tarde a todos. Miguel Júnior, da Rádio Povo CBN. Eu já estou como repórter há mais de 30 anos. E todo o segmento vai mudando, vai se modernizando, vai se reciclando. Você tem uma ideia, quando um jogador era emprestado, era para pegar cancha, pegar experiência. Hoje é minutagem. As palavras estão ficando bonitas, né? Tá ficando, né? Anteriormente era time retranqueiro, time reativo. E anteriormente o meu campo só tinha o 5, o 8 e o 10. Um volante, o meia direita e o meia esquerda, que era o craque do time. Hoje tem primeiro volante, tem segundo volante, tem terceiro volante, tem até o quarto volante. E os sites do exterior, eles não usam volante nem meia, eles usam meios campistas. Não usa mais volante nem meia. E você tem agora um companheiro que chegou na janela, que é o Pierre. Que baita jogador. Um baita jogador, que queira que não queira, aqui ninguém praticamente conhecia o Pierre. Uhum. Chegou no clube de Volta Redonda, um clube que pertence ao Tombense, e tudo indica que o Fortaleza vai o comprar no final do empréstimo. A chegada do Pierre, Lucas Sacha e o Pochettino. Aliás, o Palermo não tem mais time base, ele tem um time titular já. Ele vai repetir o mesmo time diante do Corinthians. O mesmo time que jogou contra o Red Bull ontem contra o... Se você tá falando... Eu tô falando, eu tô falando. Eu fiz a pergunta ontem a ele. Ah, então pronto. Ele disse, se tiver tudo bem... Ele só não quis dizer que era o time que ia jogar. Uhum. Se tiver todos bem fisicamente... Porque alguém ontem sentiu uma cãibrazinha. Sim. Mas cãibra é falta de potássio, é comer mais banana. Bom. Que é bom, certo? E você tem o Pierre ao seu lado. Uhum. Como é jogar ao lado do Pierre, que é um jogador que ele percorre bem o campo, né? Mas e volante tem uma posição interessante. O volante, hoje, companheiros, diz que o volante faz jogo sujo. É um negócio meio assim, jogo sujo, né? Porque o volante é a proteção da zaga, é o para-briso do limpador de para-briso de um time. Sim. Volante é a posição que toma mais cartões. Eu tenho certeza, essa estatística eu não posso errar. E como é jogo sujo? Volante para você, porque o volante hoje, o goleiro hoje tem que jogar até com os pés. E o volante tem que marcar e também criar. E você e Pierre tem essa virtude. Vocês marcam e criam. Como é jogar ao lado do Pierre e como é essa frase, fazer jogo sujo, meu caro Lucas Sacha? É o famoso carregador de piano, né? Isso mesmo. Exatamente. Não, primeiro, começando pelo Pierre, a gente tem que destacar realmente a qualidade do Pierre, e não só a qualidade, assim, porque isso aí ele tem provado a cada jogo o jogador que ele é, e é um jogador de uma personalidade, assim, gigante, e mais do que isso, assim, sabe? Eu até falo para os meninos, ele tem 22 ou 23 anos, né, o Pierre? 23 anos, ele veio do Volta Redonda, um time que estava brigando para não cair na Série B, e ele vem... E caiu. E eu digo isso porque ele vem pro Fortaleza, um time que está brigando para a Série A com uma pressão enorme, num ano ruim que a gente estava tendo,
e ele chega sem, com uma facilidade para se adaptar, assim. A gente acha que muitas vezes é fácil, não é fácil, gente. E ele chegou e ele foi quietinho, quando dava para ele jogava, ia bem, quando não jogava também sempre se dedicava muito nos treinos, um menino de ouro, e tem colhido aí dentro de campo, né? Então eu fico muito feliz por esse achado do Fortaleza, por ele estar do nosso lado, e fico feliz por ele também pessoalmente, por ele ter aproveitado as oportunidades dele. E para mim é bom, né, jogar com jogadores assim, como também é muito bom quando jogo com o Matheus Pereira também, que tem uma qualidade, né, que a gente não precisa nem discutir. Mas o Pierre realmente é esse jogador que você falou que percorre muitos quilômetros, ajuda bastante a fechar espaço, a fazer esse trabalho sujo. E voltando agora, né, para essa questão do trabalho sujo, é isso, a vida do volante é isso. Muitas vezes passa um jogo que você fala, ele nem pegou tantas vezes na bola, mas quando você vê, fez um monte de cobertura e diagonal e cobertura do lateral para o lateral atacar e dar sustentabilidade para o time poder atacar mais tranquilo e você fica ali. Então esse trabalho sujo realmente é você fazer algo que para o torcedor muitas vezes não é de grande valor, né? Porque o torcedor quer ver o gol, quer ver o cara pedalar, quer ver aquele lance bonito. Mas é realmente ser esse trabalho super importante para o time, né? Para o time atacar em paz também, ou se não, quando estiver defendendo, cobrir os espaços. Muitas vezes uma diagonal que ninguém vê, que o zagueiro saiu, o volante está lá dentro da área, ninguém muitas vezes percebe isso, mas é um trabalho super importante. Então, esse trabalho sujo eu acho que é mais um trabalho tático aí que a torcida muitas vezes não gosta, mas que treinador sempre valoriza bastante esse trabalho. Sacha, tudo bem, cara? Chegou atrasado que eu te vi. Chega atrasado, leva amarelo. Vem cá, foi bom você falar de pedalada aí, porque ontem foi de bicicleta para o jogo. Tá circulando um vídeo aí, um pai com uma filhinha e o filhinho, né? Sim. Na frente, outro atrás, feliz da vida, voltando do jogo, Fortaleza ganhou e tal. E aí a gente fica pensando, né, sobre a realidade do Brasil, um país, infelizmente, miserável na sua totalidade, assim, né? E a pessoa tem lá algum troco que ela consegue comprar um ingresso, vai passar um tempo que ela tem num domingo com os filhos no estádio, e sabe que pode sair de lá triste, sabia que o Fortaleza poderia perder o jogo e tal. Mas mais do que o resultado, qual é o simbolismo disso, hein, cara? Assim, um cara que não tem condições financeiras de ir de outra forma, ele precisa ir de bicicleta, leva as crianças e tal, e volta feliz da vida, com Fortaleza nessa situação. Como é que isso chega para os jogadores, assim? Porque eu sei do nosso lado de cá, mas e vocês que estão aí dentro, assim? Não sei se você viu o vídeo e tal, mas... Eu vi. É isso. Cara, muitas vezes a gente olha ali de dentro para fora e a gente vê 51 mil pessoas, né? Mas a gente não consegue dar rosto para cada um, né, das pessoas. Então, muitas vezes parece que é uma massa toda, a gente não consegue imaginar o que cada um passou para estar lá. E então essa situação de ontem que a gente viu o vídeo, acho que o Marcelo Paz publicou também, eu acho que retrata tudo isso, né? O esforço daquela família de ir no estádio, levar os filhos, a alegria, eu imagino, voltando, comemorando, mesmo naquela bicicleta, sabe? É isso que nos motiva e isso que faz com que a gente leve isso tão a sério, assim, sabe? Porque não é simplesmente um trabalho, cara. A gente mexe com a paixão das pessoas, sabe? A gente pega esse exemplo da bicicleta que, é algo que realmente não, me deixa arrepiado, assim, de pensar. Mas também a gente tem que valorizar o ônibus, os 3 ônibus que saíram, foram 3, né? 6 ônibus que saíram para Bragança, eles tiveram acidente no meio do caminho, eu acho que eles devem ter chegado no dia do jogo, eu acho. Cara, tudo isso é de valorizar muito, assim, e isso nos traz uma responsabilidade enorme, porque a gente mexe com isso, com a alegria das pessoas. Eu tenho certeza que depois da vitória de Bragança e a vitória de ontem, eles nem ligaram que pegaram 6 dias de estrada e que o ônibus bateu, eles devem estar super felizes, sabe? Então isso que nos motiva e que nos leva a enfrentar tudo isso de uma maneira muito séria, sabe? A tirar o clube dessa situação, porque a gente sabe que tirando o clube se mantém na Série A também, a gente vai fazer um final de ano para muita gente aí feliz e para nós também, mas realmente ver esses exemplos, sabe? Exemplificar essa massa toda nesse caso, assim, nos traz um peso muito grande, mas uma responsabilidade muito grande e também uma alegria de poder celebrar no final com eles. Boa tarde, Sacha. Boa tarde. Ingrid Machado, Canadá Gui. Parabéns por mais uma vitória, mais um grande jogo seu. Pegar um gancho um pouco da pergunta do Trovão, até porque a maioria das perguntas foi mais sobre o aspecto mental. Acho que nessa reta final, talvez isso seja inclusive o que pese mais. O fator psicológico entra muito dentro de campo, positivo ou negativamente. Na sua última coletiva, eu fiz uma pergunta sobre essa resiliência.
foi justamente a sua primeira resposta hoje, de saber que às vezes, mesmo vencendo, o Fortaleza não se coloca fora da zona, mas é super necessária para ter a chance na 38ª rodada de conseguir sair, né? E eu queria perguntar a você, Sacha, qual é o principal desafio, sabe? Como encarar, na verdade, esse grande desafio de saber que está perto de terminar, só faltam 2 jogos, mas é um time que joga sob pressão há muitas rodadas. É perceptível, termina o jogo, vocês praticamente deitam no chão ali de cansaço. E nessa reta final, tem sido muito perceptível também essa sinergia junto com o torcedor. Foi um ano muito difícil, muita pancada para o torcedor, muita pancada para vocês também. E nessa reta final, o que mais importou é essa união, de fato, de todo mundo, desde quem não acreditava até aquele mais otimista, junto com vocês. E com certeza isso faz com que o Fortaleza fique mais próximo de conquistar essa permanência. E, Sacha, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sabe? Sobre esse aspecto mental, a volta da sinergia com a torcida, que vocês se permitiram também chegar próximo, né? Aceitar esse apoio do torcedor. O torcedor comprou muito a ideia. Com 6 horas de venda já tinha quase 40 mil pessoas garantidas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, sabe? Em relação ao mental, é o que eu já comentei, assim, né? Eu acho que o fator mais importante agora nessa reta... É o fator mais importante durante todo o ano, mas nessa reta final é um fator determinante, assim, é a parte mental. Só que a gente está mais acostumado, assim, né? Como você citou na sua pergunta, a gente já está há muito tempo jogando com esse fator mental, né? Que a gente não pode perder e tudo mais. Então agora a gente chega para essa última semana enfrentando da mesma maneira que a gente está enfrentando já fazem alguns meses, né? Como eu falei. Então a gente só precisa manter a mesma coisa que a gente tem feito, assim. A gente sabe que é um jogo diferente, mas a gente não precisa também criar esse... manter o que a gente tem feito, é preparar do jeito que a gente tem preparado, é enfrentar do jeito que a gente tem enfrentado, que a gente sabe que tem tudo para dar certo. Então, claro que o fator mental é muito forte, mas a gente tem um time experiente também. Muita gente aí durante o ano todo falou que era um time velho e tudo mais, mas nessas horas conta também, né? Nessas horas um time mais avançado em idade, eu vou falar assim, também facilita enfrentar, né, situações de pressão de uma maneira mais fácil, porque a gente já viveu muita coisa no futebol. Então, em relação ao mental, a gente tá tranquilo e sabe que é só fazer o que tem feito. E em relação à torcida, a gente buscou isso o ano todo, sabe? A gente buscou isso o ano todo, essa proximidade com a torcida. Foi um ano muito difícil realmente, foi um ano de muita pancada, foi um ano foi um ano difícil, foi um ano que realmente a gente tem tudo para terminar aí nos livrando e fazer um 2026 totalmente diferente. Mas a gente está feliz com essa proximidade agora, porque é determinante agora, é a reta final, então a gente sabe que quarta-feira a gente vai enfrentar um grande espetáculo lá, a gente vai ter um grande espetáculo ao nosso favor, e isso tudo traz muita força para nós. Então a gente está muito grato aí com o apoio da torcida nesse final, e a gente espera aí todo mundo celebrar junto. Cara, o Palermo chegou numa situação muito difícil, foi igual eu falei com o Pierre, né? A gente muitas vezes acha que é fácil, né? Chegar num time que tá lá embaixo, brigando lá embaixo, ele não conhecia o futebol brasileiro, né? Primeira vez trabalhando no Brasil, então a gente tem que valorizar realmente o trabalho que ele tem feito, assim. Ele chegou, ele começou a resgatar jogadores que estavam em baixa, e jogadores que a gente sabia que podia fazer a diferença, que foram contratados para fazer a diferença, né? Então você pega aí o caso do Bareiro, que após a chegada dele começou a fazer gol e a ajudar muito mais. Então ele tem feito um trabalho muito bom, assim, nos bastidores, no dia a dia. Como eu disse, ele tem deixado o nosso ambiente muito leve. Ele também foi muito inteligente ao ponto de resgatar aquilo que a gente sempre jogou, então buscar aquilo que a gente se sentia mais confortável e vir conversar e falar, como é que vocês se sentem mais confortável nessa situação ou nessa. Então ele foi muito humilde também de perguntar muitas vezes a nossa opinião, e pouco a pouco ele foi construindo, né, essa base dele, e é um cara muito sábio, assim, é um cara muito inteligente, com uma visão de jogo, né? Ele já esteve lá dentro das 4 linhas por muito tempo, então ele sabe como funciona a cabeça de jogador, é um cara muito inteligente que tem ajudado bastante a gente. Finalizamos a entrevista coletiva. Valeu. Sacha, obrigada. Valeu, tá. Obrigada também pela presença de vocês, gente. Boa tarde a todos.